Olá pessoal, muito bom dia. A paz do Senhor Jesus para vocês e também para toda a sua família. Estamos aqui mais uma vez, nesta sexta-feira, dia 1º de janeiro de 2021. Estamos aqui mais uma vez para estar aqui falando do nosso assunto que nós começamos aí no começo da semana, a qual começamos aí em 2020, na segunda-feira, e agora nós estamos em 2021, na sexta-feira, com a nossa parte 5 da nossa reflexão sobre a cristologia ou a doutrina de Cristo. E nesta manhã a nossa reflexão, ela é uma reflexão muito importante, de grande reverência e de grande consideração também. Nesta reflexão de hoje nós vamos estar falando, Jesus une a sua pessoa às duas naturezas perfeitas. Jesus une na sua pessoa as duas naturezas perfeitas. Que coisa extraordinária, que coisa tremendamente maravilhosa e perfeita, a qual Jesus ele faz. A natureza humana e a natureza divina, as duas naturezas são unidas no próprio Cristo. Como isso acontecia, como isso funcionava na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, isso realmente foi possível, Jesus unir na pessoa dele as duas naturezas. E esta união dessas duas naturezas elas foram união perfeita, harmônica. Teve uma harmonia enorme, maravilhosa e gloriosa na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele teve aqui na terra, nasceu, cresceu, desenvolveu, exercitou o seu ministério por 3 anos e meio, aproximadamente, e nesse exercício do seu ministério, as duas naturezas se fez presente ali em sua vida, a natureza humana e a natureza divina. E é esta reflexão que nós queremos aqui realmente trazer nesta manhã. Mas só relembrando aqui aos senhores aqui, nós estaremos aqui relembrando aos senhores o que nós já refletimos nesta semana que começou em 2020, na segunda-feira, no começo da semana, e terminamos hoje, na sexta-feira, com 2021. Nós queremos aqui trazer esta reflexão aqui, maravilhosa, da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na segunda-feira nós falamos aqui sobre a pré-existência eterna de Jesus. Nós falamos sobre isso, a pré-existência eterna de Jesus. Na segunda-feira falamos que Jesus também é eterno. A Bíblia é categórica, é fiel quando fala desta realidade, desta verdade. Na terça-feira nós falamos também a encarnação de Jesus. A encarnação de Jesus na pessoa a qual realmente aconteceu algo ali realmente sobrenatural, da encarnação de Jesus, que ele se manifestou em carne realmente, e o próprio Paulo realmente fala isso e outras referências também. Na quarta-feira nós falamos Jesus, o verdadeiro Deus. Nós falamos na quarta-feira, Jesus, o verdadeiro Deus.
E na quinta-feira, que foi ontem, nós falamos de Jesus, o verdadeiro homem. E hoje aqui nós estamos para concluir aqui este assunto desta semana. E nesta conclusão de hoje, nós estaremos refletindo sobre Jesus, uniu na sua pessoa as duas naturezas perfeitas. Isso é coisa extraordinária. Jesus teve no seu nascimento duas naturezas distintas. Olha só, Jesus no seu nascimento, ele teve as duas naturezas distintas, uma diferente da outra, e cada uma operava dentro da sua natureza. A natureza humana operava na natureza humana e a natureza divina operava na natureza divina. Mas isso numa única pessoa, numa única personalidade, no único sujeito a qual o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela concepção sobrenatural de Maria, Jesus herdou, pela operação do Espírito Santo, do seu Pai, a natureza divina, com todas as suas características. De Maria, ele recebeu a natureza humana. A sua natureza divina e a humana se uniram na constituição da pessoa de Jesus de modo perfeito. Então, é coisa extraordinária, é coisa fantástica. Ele realmente, com essas duas naturezas, realmente coisa extraordinária. Isso foi mostrado no decorrer do seu ministério, quando ele esteve aqui na terra, no decorrer do seu ministério. Isso foi demonstrado categoricamente, isso foi realmente feito, executado, mas de uma forma harmoniosa e de uma forma perfeita. Então é fantástico demais quando nós vemos na vida de Jesus, nas suas características, na sua personalidade, essas duas naturezas inseridas e agindo de uma forma harmoniosa. E nessas duas naturezas que Jesus realmente tinha, unia sobre ele, a natureza humana e a natureza divina, é interessante que elas não entraram em conflito. Olha só, elas não entraram em conflito. Isso é coisa tremendamente maravilhosa. As duas naturezas operavam assim simultaneamente e separadamente na sua pessoa. Jamais houve conflito entre as duas naturezas, porque Jesus, como homem, seja nas suas determinações ou autoconsciência, sempre conforme a direção do Espírito Santo, sujeito à vontade do Pai, de acordo com a sua natureza divina. Olha que coisa fantástica, olha que coisa extraordinária, que coisa realmente harmoniosa. Realmente era uma harmonia que tinha ali nessas duas naturezas. Na natureza humana, realmente, conforme a direção do Espírito Santo, sujeitava-se à vontade do Pai de acordo com a natureza divina. Olha que coisa extraordinária. E isso realmente é algo realmente extraordinário e maravilhoso. Isso na vida do ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As duas naturezas operavam lado a lado na vida de Jesus. Olha só, as duas naturezas, a divina e a humana, operavam lado a lado na vida de Jesus. Isso nós temos aí um universo de referências bíblicas no Novo Testamento, no livro dos Evangelhos, nos 4 livros, nós temos aí inúmeras referências da operação lado a lado na vida de Jesus das duas naturezas. Essas operações provam sempre que ele era verdadeiro e também Deus verdadeiro. Olha só que coisa tremenda. Alguns exemplos relacionados
essas duas naturezas que operavam na vida dele. Jesus nasceu em toda humildade, natureza humana, olha só, mas o seu nascimento foi honrado por uma multidão de anjos que exaltaram como Messias, natureza divina, olha só, olha que coisa tremenda. Com a natureza humana, ele nasceu com toda humildade, com toda humildade, com a operação da natureza humana. Jesus nasceu com toda humildade, mas foi honrado por uma multidão de anjos, como Messias, natureza divina. Olha só, quando uma está operando, a outra também está também realmente mostrando coisa realmente tremenda. Nós vemos as duas naturezas tendo ali uma harmonia perfeita no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como natureza humana, Jesus foi batizado como outros seres humanos, sujeito à justiça divina, natureza humana. Olha só, ele foi batizado por qualquer outro homem, sujeito o quê? Sujeito à justiça divina, natureza humana. Porém, Deus falou naquela ocasião: este é o meu filho amado, natureza divina. Que coisa extraordinária do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essa harmonia separadamente, de uma forma perfeita, sem nenhum conflito entre as duas naturezas, coisas realmente extraordinárias, coisa realmente maravilhosamente perfeita na pessoa eterna do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi tentado como todos os homens, natureza humana. Foi tentado como todos os homens, natureza humana. É importante a gente aqui lembrar que em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Olha só, em tudo ele foi tentado. Com a operação da sua natureza humana, em tudo ele foi tentado. Natureza humana, mas ele não pecou. Tendo ele vencido os anjos, o serviram, natureza divina. Olha só, lá na tentação no deserto ali, a natureza, com a sua natureza humana, ele foi tentado realmente várias vezes, mas a natureza divina, ele venceu a tentação e os anjos se viram. Jesus dormiu de cansaço no barco, apesar de grande tempestade, natureza humana. Olha só, lá no barco, naquele momento, quando eles estavam todos ali no alto mar, quando vê aquela tempestade ali, ali sobre o barco, a qual ficou numa situação à deriva e estava sendo coberto pelas ondas, ali Jesus estava dormindo lá na polpa do barco, estava descansando, uma natureza humana de Jesus. Mas ele levantou-se e repreendeu os ventos e as ondas. Olha que coisa tremenda. Repreendeu os ventos e as ondas. Natureza divina. Olha como isso aqui é fantástico. Então veja que as duas naturezas operando na vida de Jesus, mas sem conflito nenhum. Elas não entram em conflito. Elas não entram em conflito uma com a outra. Esta operação é harmoniosa, é perfeita, porque o próprio Cristo realmente, com a sua natureza humana, ela não entrava em conflito com a natureza divina. Tinha uma harmonia perfeita ali entre elas. As duas naturezas, elas operavam na vida de Jesus de uma forma harmoniosa, ou seja, sem conflito. Não tinha nenhum conflito ali nessas duas naturezas. Então é algo realmente extraordinário, é algo realmente glorioso também. Jesus, cansado de andar, sentou-se junto à fonte para descansar. Natureza humana. Quando se assentou ali próximo à fonte ali de Jacó,
a qual ele pregou o evangelho para aquela mulher, e aquela mulher realmente ouviu ali aquelas mensagens extraordinárias e maravilhosas e reconheceu Jesus como o Messias, como o profeta, o Messias enviado da parte de Deus. Porém, ali ele descobriu a situação espiritual da mulher, ele revelou o caminho da salvação, natureza humana. Veja só, isso era automaticamente, né? Essas duas operações dessas duas naturezas se manifestando, era algo realmente automaticamente. Tem o momento que Jesus realmente se fazia as suas obras realmente com a natureza humana, mas a natureza divina estava presente também, estava também ali numa harmonia junto. Então, tanto a natureza humana de Jesus com a natureza divina, elas não entravam em conflito de maneira nenhuma. Elas não entravam, tinham uma harmonia perfeitamente extraordinária, coisas realmente maravilhosas. Tem outra aqui, ó, diante da morte do seu amigo Lázaro, Jesus chorou, natureza humana. Diante da morte do seu amigo Lázaro, Jesus chorou. O que é isso? Natureza humana, coisa humanamente ali se manifestando na vida de Jesus Cristo, mas pela sua natureza divina, pela sua natureza divina, ele orou a seu Pai, ele orou também a seu Pai, e Lázaro foi ressuscitado, saiu do túmulo. O que é isso? Natureza divina. Então veja só a harmonia entre essas duas naturezas. A perfeição que é esta harmonia das duas naturezas. Então é fantástico nós compreendermos e entendermos isto na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus às vezes deixou voluntariamente de fazer uso das virtudes da natureza divina. Olha só, teve momento também que ele deixou de uma forma voluntariamente de fazer uso da natureza divina. É o exemplo lá quando ele realmente ali buscado para ser preso. Realmente ali, Jesus realmente faz realmente essas declarações aqui, quando ele realmente fala que pediria ao Pai uma legião, de anjos, que seria aproximadamente 12 legiões de anjos para o livrar. Ali realmente Jesus realmente está deixando de usar voluntariamente a sua natureza divina. É realmente algo fantástico. A doutrina sobre as duas naturezas operava em uma só personalidade. Aqui. As duas naturezas, a humana e a divina de Jesus, operava em uma só personalidade. Olha só, não tinha coisas diferentes, não tinha mudança de personalidade ali no momento da operação das naturezas que tinha o próprio Cristo. Não tinha realmente mudança de personalidade. A personalidade realmente operava em uma só personalidade, no só sujeito. Então isso realmente é fantástico. Esse assunto tem sido uma pedra de tropeço da teologia através dos séculos. Se olharmos este assunto unitariamente, dando a destaque à sua divindade de Jesus. Então realmente é coisa realmente fantástica aqui quando vemos Jesus ali nele mesmo, na pessoa dele, unindo ali as duas naturezas, tanto a natureza divina quanto a natureza humana. E é importante aqui nós refletir que não tinha conflito das duas naturezas. Não tinha, essas duas naturezas que estavam da pessoa do próprio Cristo, a natureza humana e a natureza divina, essas duas naturezas operavam numa harmonia perfeitamente, não tinha conflito. Então, no ministério de Jesus, tinha momento que ele operava com a natureza humana e tinha momento que era operado com a natureza divina, mas isso não tinha conflito, era numa única personalidade. Então, isso é fantástico demais. Nós vermos Jesus unindo nele mesmo
as duas naturezas perfeitamente unindo nele. E essas duas naturezas operando realmente sem nenhum conflito entre elas. Sem nenhum conflito entre elas. Então, isso é fantástico demais. Então, essa é a nossa reflexão aqui nesta manhã. Jesus une na sua pessoa as duas naturezas perfeitas. A natureza humana de Jesus, ela era perfeita. A natureza divina de Jesus também era perfeita. Então, isso é unido nele. Isso foi unido nele. O único, não tem outro, o único homem que foi capaz de unir as duas naturezas perfeitas nele mesmo, foi Jesus. E essas duas naturezas, tanto a humana quanto a divina, não entraram em conflito em nenhum momento. Em nenhum momento essas duas naturezas não entraram em conflito. É obra realmente extraordinária, é obra de Deus. Momento que Jesus agia com a natureza humana, mas momentos também que ele agia com a natureza divina. E nós vemos aqui várias reflexões a qual realmente nós trouxemos aqui neste momento. E também os evangélicos, os 4 evangélicos, eles mostram claramente Jesus operando de uma forma natural e de uma forma realmente divina. Jesus operando com a natureza humana e operando também com a natureza divina. Que fique esta reflexão aqui nesta manhã para a nossa compreensão e o nosso pensamento dentro disso, dessas duas naturezas, a qual trabalhava perfeitamente, sem nenhum conflito entre si. Isso é fantástico. É só Deus para fazer isso na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E fez, e Jesus realmente soube os momentos de agir na natureza humana e os momentos de agir na natureza divina. Então isso é fantástico, isso é maravilhosamente extraordinário. Que Deus seja louvado e tenha um excelente sábado já em 2021. Um abraço para você e para toda a sua família.